Bom dia, professor Basotti. Estamos aqui, mais um dia para estudarmos as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estudar a parábola dos talentos. Eu creio que essa parábola é uma parábola muito importante, é um alerta para nós de como nós estamos procedendo, na nossa vida cristã. Então, vamos estar fazendo a leitura, professor? Mateus, capítulo 25, Isso. A partir do versículo 14. Então, vamos fazer a leitura. A parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o senhor: Bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pastor, eu dei uma olhada nessa palavra talentos, e eu encontrei aqui que talento é bastante dinheiro. Sim. Eu encontrei uma medida aqui que valeria 35 quilos de ouro, e numa outra leitura que eu fiz, seria um valor equivalente a 6 mil denários. Denários era o pagamento diário de um trabalhador. Eu fiz as contas para um trabalhador comum. Juntar aquela quantia, teria que trabalhar quase 20 anos, sem interrupção. Então, o que eu percebo aqui é que eles receberam realmente assim uma quantia alta, E evidentemente que Jesus, ele fala em parábolas uma linguagem que o povo entende. Então o povo entendia o que era um talento, que era algo de valor. Mas se a gente pensar em termos de igreja, pastor, o que significaria hoje para nós esse talento? O que Deus me dá para mim, dá para o senhor e dá para quem está nos ouvindo? O que seria esse talento para nós? Então, professor Basotti, algumas Bíblias até apresentam assim, que seria, para o primeiro servo, ele teria recebido talvez em torno de 5 milhões. Vamos falar 5 milhões de reais, que já é muito dinheiro. O outro seria 2 milhões e o terceiro 1 milhão. Quer dizer, é muito dinheiro. Ou seja, está sendo confiado um grande valor na mão dessas pessoas. Então, o patrão confia neles. E por isso está dando para eles. Para nós, trazendo para a vida da igreja, para a nossa vida espiritual, o Senhor nos concede dons. O dom é dado para um fim proveitoso. Não é para nós nos exibirmos com os dons. Os dons é para o serviço, é para o trabalho de Deus. Então, nós temos que entender aqui que o Senhor está dando para nós também os talentos, ou seja, valores espirituais, os quais nós precisamos investir no reino dele. Nós precisamos multiplicar isso através da oração, através da graça, através do amor, através do serviço,
para que outras pessoas também sejam abençoadas. Então, eu posso dizer que o talento, pastor, você tem uma combinação dos dons naturais com os dons espirituais. Imaginemos que Deus lhe deu o talento de falar em público. Sim. Você teria a opção de usar esse dom para ser um político, né, um professor, mas o senhor decidiu usar esse dom para ser um pastor. Então, eu entendo que existe um dom natural, a sua capacidade de falar em público, a capacidade de ler a Bíblia, fazer um curso de teologia. E são os dons naturais. Então, o talento, sob o ponto de vista daquilo que Jesus está nos colocando, é esse juntar, então. Você junta o seu dom natural com o dom espiritual. Seria isso? Seria uma combinação. Porque, na verdade, assim, se nós somos do Senhor, tudo na nossa vida, professor, é de Deus. Né? Tanto o nosso talento natural ou um dom espiritual, na verdade, Deus vai nos capacitando e por isso nós somos diferentes uns dos outros. Mas a ideia é assim, que isso possa ser usado para o trabalho. Né? Então, é assim, Paulo diz, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos... Não, quer dizer, ele vai, por inferência, vai dizendo que não. Ou seja, a ideia é assim, que eu tenho que descobrir o dom que Deus me deu e trabalhar em cima desse dom que Deus está me dando. Tá? E a ideia é que todos nós temos dons. Ou seja, 5, ou seja, 2, ou seja, 1, nós recebemos do Senhor também. Assim como esse patrão confiou nos seus servos, Deus tem nos confiado alguma coisa. Então, eu preciso perceber isso, ter esse discernimento, essa clareza, né? Porque não existe ninguém na vida da igreja que não tenha dom. E alguém diz, mas eu não tenho, tal. Espera, você acredita em Jesus Cristo? Então, você tem fé. É o dom da fé. Eu vejo, pastor, que aquilo que o senhor fala entra muito em contraposição à visão do mundo em relação a talento. Eu leio, você olha no dicionário e encontra o que é talento. É um dom natural. Basicamente, a ideia que fica, quando você procura no dicionário o que as pessoas pensam de talento, é assim. Vamos imaginar que eu tenho um dom de jogar xadrez. Né? Então, quer dizer, o que seria o talento? Eu tenho que me tornar um campeão mundial de xadrez e viver... angariar uma riqueza. Então, o que é o talento para as pessoas no mundo? O talento é que você tem uma habilidade que diferencia e você transforma essa habilidade numa renda e você fica rico e famoso. Tanto é que tem aquele programa chamado Show de Talentos. Né? Vamos revelar os talentos. A ideia é que o indivíduo encontre um caminho, mas quando se fala em talento, né, da igreja, da porta da igreja para fora, a ideia que fica é você tem um dom natural que consegue transformar numa fonte de renda. Seja na música, seja nos esportes, ou qualquer outra atividade. Né? Então, há uma contraposição, quer dizer, o talento que Jesus está falando aqui é aquele papel, então, de servo. Né? Quer dizer, sim, seria, vamos, talvez assim, usar essa expressão, é uma ferramenta, esse talento aqui, esse dom, é uma ferramenta que Deus nos concede para a sua obra, ou seja, para a vida da igreja. E, lógico, se impactar a vida da igreja, nós estaremos impactando o mundo ao nosso redor. Né? A diferença é assim, um talento individual, pessoal, para música ou para qualquer outra coisa, muitas vezes ele pode se tornar uma coisa individualista. Essa é a visão do mundo do talento. Isso, né? Mas na vida da igreja, é uma visão de corpo. Né? Ou seja, um tem um dom, o outro tem outro dom, e se junta, um corpo, é um corpo, tem uma função, o coração tem outra, o fígado se junta para dar vida e expressar essa vida neste mundo, né? Então seria essa a ideia. Agora, lendo aqui, pastor, assim, eu vou ler de novo o que eu comecei assim, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A ideia que me fica aqui, pastor, assim, alguém que está deixando aos cuidados dos servos os seus bens, está indo para uma terra distante. E fica aqui, né, que Jesus está falando aqui da própria morte e ressurreição dele. Eu entendi. Que está próxima aqui, né? Exato, mas aqui, quer dizer, hoje a gente já olha, já conhece a história toda, quer dizer, sim, Jesus, ele voltou ao Pai, sim, e nós estamos nesse período agora em que nós recebemos esses talentos, e um dia nós haveremos prestar contas. É isso mesmo, pastor? Sim. Então, professor, nós estamos nesse tempo agora em que o Senhor está lá na glória, Ele intercede por nós, tal, e Ele tem nos dado dons para nós, como igreja, trabalharmos. Né? Então, por enquanto, né, Ele ainda está
distante, ou seja, ele está num outro lugar. Mas logo ele vai retornar, né, e todas as igrejas cristãs pregam a segunda vinda de Cristo, né, e aí então haverá a prestação de contas. O que aqui nós vemos é que quem recebeu 5 talentos, ou aquela quantia, vamos dizer 5 milhões e tal, ele já saiu, foi trabalhar e tal, né, o outro também, né, ou seja, esse é o nosso papel. Nós estamos no momento de multiplicarmos a graça de Deus neste mundo para que outras pessoas venham ao encontro de Jesus, o recebam realmente em seus corações e sejam transformados. Ao fazer a leitura, o que se percebe é assim, eles receberam o talento e ficaram, nossa, Senhor, o que vou fazer? Não, eles já foram. Sim. Já foram, né? E a ideia que fica também assim, esse talento que nos é oferecido tem um prazo de validade, que acaba quando Jesus voltar ou quando o nosso tempo aqui se encerrar. Sim. O que fica muito claro para mim é que haverá uma prestação de contas, né? E se na semana passada nós vimos o servo infiel da semana passada, ele tinha uma vantagem, é que o patrão dele era malandro, era dois malandros. Sim, né? sim. Não sei qual que era mais espertalhão. Agora aqui, a situação do servo é um pouco assim, não é que é mais complicada, mas aqui não tem enrolação, porque agora o patrão aqui é o Senhor, que é justo, né? Então não tem enrolação com ele. Uhum. Então ele nos deixa aqui os talentos, há um prazo de validade que vai acabar ou com a volta de Jesus ou com o nosso retorno a ele. Mas quando acabar esse prazo de validade, nós vamos ter que prestar contas. Isso é certo, a prestação de contas. Né? Certo, com certeza, isso sem dúvida. E uma outra coisa, professor, que nós temos que ter com clareza é assim, Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade, mas Deus é justo. Um dos pilares, vamos dizer assim, do trono de Deus, tá? Então imagine um trono que tenha lá os 4 pezinhos, né? Um desses pezinhos é justiça. Né? E Deus, ele é o único ser, né, que pratica justiça sem cometer uma outra injustiça. Porque muitas vezes nós, como seres humanos, nós procuramos ser justos. Devemos. Tal. Mas muitas vezes nós cometemos uma injustiça ainda maior em relação a certas coisas. Né? Mas com Deus não. Então, por isso, a figura desse patrão aqui é a figura de Jesus. Né? E toda a atitude que nós estivermos olhando aqui nesta parábola não é injusto, né? Porque ele deu em confiança. Outra coisa, eles são servos, eles não são pessoas livres, ou seja, eles têm, de certa forma, a obrigação de fazerem aquilo. Então, foi dado a eles, é um privilégio, mas também confiança, uma voz de confiança. Confiança e tal. E eles têm que, então, agir com responsabilidade. A palavra responsabilidade, ela tem uma origem que é assim, você vai responder. Responsabilidade. Isso, você responde. Então, eles vão ter que dar uma resposta depois. Porque se eu te confio alguma coisa, né? E quando você vier, você vai então responder. Então, Ibazório, como você fez? Ou como você não fez? Então, estava implícito aqui, primeiro, eles são servos. Ou seja, nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Ou pelo menos nós falamos assim, Jesus é o meu rei, Jesus é o dono de tudo que eu tenho, Jesus é o mestre, Jesus é o discipulador divino, enfim. Ou seja, se ele é tudo isso, eu tenho que me colocar na minha posição de servo e aí eu tenho que fazer o meu melhor para ele. Né? Então nós vemos aqui que dos 3 aí, um não fez o seu melhor. Ele poderia ter feito um pouco melhor. E aí nós temos então, né, pastor, quer dizer, ao retorno do Senhor, né, ele faz a cobrança, né? E é interessante aqui, ele repete praticamente o mesmo discurso, né? O que ele deu 5 talentos. Aliás, uma coisa que chama atenção assim, ele deu de acordo com a capacidade. Eu acho bacana assim, Deus te dá uma tarefa, mas ele não te sobrecarrega. Né? Para cada um, quer dizer, esse aqui eu vou dar 5 talentos. Não é que ele faz a acepção, eu gosto mais desse aqui, eu vou dar 5 para esse, não. Uhum. Ele dá os talentos de acordo com a capacidade. E não é uma carga. Aquele coitado lá que recebeu um que não tinha condição de cuidar de 2, para ele seria
uma sobrecarga. E nem deu um porque tinha capacidade de 5. Quer dizer, Sim. ele nem sobrecarrega o mais fraco e nem deixa o outro na folga. Ou seja, ele é um Deus justo, equitativo, que dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Certo. Uhum. Olha, então, para você ter ideia, então, professor Basotti, o patrão conhece os seus servos. Porque ele sabe, ó, esse aqui eu posso confiar 5, esse eu posso confiar 2, esse eu posso confiar 1. Só que nem todos conheciam o patrão. E hoje o problema não está em que Deus não nos conheça, nós não o conhecemos realmente. A gente vai perceber aqui. Nós não o conhecemos, nós não temos essa visão mais clara de quem realmente é Deus. A impressão que eu tenho aqui no acerto de contas, começando com os 5 talentos aqui no 20, né? Diz assim, então aproximou-se de receber 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros. A impressão que dá assim que não foi um peso, foi um trabalho assim espontâneo, quer dizer, embora houvesse uma responsabilidade, né? Não é, pô, mas foi difícil, não tenho ideia que eu passei. Não, Deus dá o talento, Deus deixa à vontade. Uhum. Ele não falou para ele, olha, eu quero mais outros 5. Né? Deixou ele à vontade. Então, o que eu sinto aqui, que embora haja uma responsabilidade, haja uma cobrança, é um pouco diferente. Que hoje muitas vezes trabalha com metas, e o coitado do funcionário, às vezes, né, fica que nem aqueles do Egito lá que tinha que fazer tijolo, os escravos do Egito. Sim. Só que o feitor não dava a pá de fazer o tijolo. Então, não é esse tipo de relação que havia no Egito entre os egípcios e os judeus que estavam de escravos lá. Então, Deus tem uma relação diferente. Ele dá para você uma atividade, mas ele dá para você uma capacidade de fazer aquilo com conforto, com alegria, não é uma opressão. Sim. Então, essa prestação, eu entendo que se tivesse conseguido um talento só, ou 20 talentos, o importante é que ele fez aquilo de coração, ele fez aquilo de uma forma muito espontânea. Certo. Essa é a percepção que eu tenho. O senhor tocou num ponto muito importante, e é o seguinte, o patrão não estabeleceu uma meta. Ou seja, eu vou te dar 5 milhões, eu quero chegar aqui e ter 10 milhões. Tá? Então, por isso que nós temos que entender que Deus, ele espera alguma coisa de nós. Se é 1, se é 2, se é 3, não importa. Ele não falou para mim que eu tenho que fazer 1000 discípulos. Mas ele disse que é para mim fazer discípulos. Se eu fizer 1, amém. Se eu fizer 2, amém. Né? Ele não me pediu para ganhar multidões para ele. Né? Mas eu posso falar para uma pessoa, para 2 pessoas, enfim. Né? Então aqui não é a quantidade em si, né? Mas é o uso que se fez desses talentos. O que Deus vai cobrar de nós é como nós utilizamos os talentos. E não a multiplicação em si que fizemos desses talentos. Porque muitas vezes pode dizer assim, poxa, então Deus vai me cobrar. Ou seja, eu tenho que produzir, eu tenho uma cota de discípulos a fazer, né? Aí eu tenho uma cota de oração para fazer. Aí, não, tem que ser, como você, professor, colocou, como esse primeiro homem, né, que sai, já vai trabalhar, e já, quer dizer, é uma coisa natural, e naturalmente ele multiplicou. Né? De 5 milhões foi para 10 milhões, mais ou menos, assim, né? Se a gente for ver a questão de valores, né? O que é interessante aqui, que Jesus fala, o Senhor aqui fala para os dois, né, que trabalharam, a mesma coisa. Sobre muito te colocarei. A impressão que dá para mim é que vai dar mais serviço. Olha, eu dei 5, você multiplicou. Sobre muito eu vou te colocar, ou seja, agora eu vou te dar 20 talentos para você cuidar. Então, às vezes, eu vejo assim, as pessoas, elas associam muito recompensas com, vou me aposentar, vou ficar na praia lá. Então, eu vejo assim que com Deus a dinâmica é diferente. Até eu penso, pastor, que algumas ideias do céu que passaram quando eu era criança, assim, aquelas nuvenzinhas, um anjãozinho lá tocando aquela foto, um negócio bem monótono. Eu acho que o céu vai ser um negócio bem agitado, bem dinâmico, assim. Mais dinâmico. Só que Deus vai dar. Se Deus dobrar a sua carga de trabalho, Ele vai dobrar a sua disposição e vai dar alegria. Sim. Se você recebeu 5 e trabalhou, Ele vai te dar 50 talentos, mas você vai ter mais capacidade. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus de descanso, Ele é um Deus de... Ele é um Deus criativo, né? Deus criativo. E realmente, e aí não é pesado, né? Isso. Porque quando você faz algo por amor, né? Tanto é que Santo Agostinho diz, né? Amas e fazes o que quiseres.
Ou seja, se você tiver amor, realmente, todas as suas ações não vão ser penosas. Tá? Tanto é que lá em 1 João fala, os mandamentos do Senhor não são penosos. Por quê? Porque são feitos em amor. Agora, se nós formos na nossa própria força, na nossa própria carne, todas as coisas, a vida cristã se torna monótona, se torna uma coisa sem graça, se torna um enfado e canseira, como diz Salomão lá em Eclesiastes. Tá? Eu vejo que essa forma de Deus atuar se contrapõe ao mundo, porque às vezes a gente pensa assim, né? O patrão mandou fazer isso aqui, eu tenho uma semana para fazer, mas se eu fizer hoje, ele vai me dar outro serviço. Então eu vou entregar o serviço só quando faltar 5 minutos. E nós pensamos assim, quer dizer, nós queremos trabalhar pouco, né? Sim. E receber igual a receber mais. Mas aqui a gente vê isso. Se você começar a trabalhar mais, Deus vai dar mais serviço para você. Certo. Mas Ele vai dar o tempo, vai dar a disposição. Sim. Né? E aqui essa ideia entra no gozo do teu Senhor, mas é de comunhão com Deus. Quer dizer, um dos galardões é a comunhão, né, pastor? Sim. Podemos dizer assim, que vida eterna é uma comunhão intensa com Deus. Né? E um outro aspecto, né, professor, ele não estabeleceu um retorno de quantia, ou vocês têm que me dar tanto quando eu voltar, e também ele não marcou quando vai voltar. Por isso está sempre trabalhando. Então, por isso, eu não posso procrastinar, porque se um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, né? Eu sei que desde a época de que Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, que se fala da volta de Jesus. Né? Então, nós temos que assim, ter isso bem claro para nós, que se Jesus voltar, eu vou prestar contas. Se eu for ter com Jesus, eu vou ter que prestar contas. De um jeito ou de outro, nós vamos ter que prestar contas. Né? Eu vejo, pastor, que essas palavras de Jesus são muito importantes nos primeiros anos do cristianismo. Porque logo após Pentecostes era muito forte o sentimento que Jesus iria voltar daqui a pouquinho. Sim, né? sim. E se eles ficassem falando, agora vamos mais trabalhar, vamos fazer mais, vamos ficar só aqui esperando, né? Eles teriam perdido. Não era, a lição deles era levar o evangelho. Deus falou, vocês vão para Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Então, a própria palavra, Jesus já estava dizendo que não ia ser tão logo assim. Então, ou seja, quando o Senhor vai voltar, eu não sei. Certo. Ou quando ele vai me chamar, eu não sei. O que eu sei é que eu tenho que estar na ativa, né? Sim. Multiplicando esse talento que ele me deu. Certo. E esses dias, professor Basotti, o senhor sabe, a gente faz aquele devocional, o alimento da fé, e nesses dias, num dos alimentos da fé, eu não me lembro agora qual desses dias, né? Porque a gente sempre faz com antecipação. Por exemplo, eu já fiz agora já do dia 6, né, de junho, né? Mas esses dias, acho que foi segunda ou domingo, que numa dos textos tem essa ideia. Se os discípulos tivessem feito corpo mole, se os discípulos não tivessem levado a sério e pegado os talentos, os dons e trabalhado, tem um autor que fala assim, o cristianismo não teria durado 40 anos, teria se dissipado. Não, Jesus já logo volta, então esse negócio de fazer discípulo deixa para lá, esse negócio de fazer missão deixa para lá, esse negócio de pregar o evangelho ao mundo inteiro, não, vamos pregar onde der, conforme der e tal. Então tem um autor que fala assim, não ia durar 40 anos. Durou até agora porque homens e mulheres de Deus têm pago um preço. O evangelho, professor Basotti, é assumir risco. C.S. Lewis fala, se você quer uma vida tranquila e coisa e tal, uma vida monótona, sem graça, tal, não seja cristão. Porque para ser cristão, a vida tem que ter uma pegada forte. Você corre risco. Até tem um livro que eu li há muitos anos atrás, ele fala assim, o evangelho beligerante. Beligerante, ou seja, o evangelho de guerra. É uma guerra, porque nós estamos pregando o evangelho, indo contra as trevas, indo contra o sistema deste mundo, quer dizer, nós estamos remando contra a maré. Então, o evangelho não é para amador. Tem que ser profissional. E essa profissionalização é através da escola do Espírito Santo. Bom, até aqui a gente só viu coisa boa. Então, ou tinha 5, multiplicou 5, outro tinha 2, multiplicou 2. Vamos para o terceiro aqui, pastor, porque a coisa já ficou pesada. Pastor, eu fiquei assim,
assustado com o que esse terceiro falou. Está aqui no 23, no 24, né? Ao 24, isso. O 24 diz assim: mas chegando também o que recebeu um talento, já era mais fraquinho, né? Diz: Senhor, eu conheço-te que és um homem duro. Aqui eu dei onde pastor, fui lá e procurei no grego, lá escleros, né? Escleros no grego quer dizer duro no sentido ruim. Sim. Aliás, a palavra aterosclerose, que é quando fica dura as artérias, né? É a mesma palavra escleros do grego. É coisa ruim esses escleros aqui, né? Então, primeiro, aqui ele já começa, quer dizer, mostrar como é que ele vê o patrão, o senhor dele, que representa o nosso Deus, né? Quer dizer, homem duro, quer dizer, aqui fica a ideia assim, homem injusto, né? Homem cruel, quer dizer, o duro aqui, no sentido de algo negativo, não é coisa boa. Sim. Então a gente fica até assustado, porque a gente sabe que Deus é justo, Deus é amor. Quer dizer, a forma como esse servo se dirige a Deus, que é representado aqui, é uma forma horrível, digamos assim. Mas ele não parou no duro aqui, não. Ele contou assim, ó, que ceifas onde não semear. Eu até pensei assim, bom, eu tenho aqui uma terra, meu vizinho tem uma terra. Eu tenho seu, eu tenho seu aqui. Aí ele passa a máquina, colhe a soja dele e colhe a minha junto. O que eu vou dizer que ele é? Ladrão. Sim. Então aqui é um negócio pesado. Por isso ele falou duro, que é uma palavra que tem uma conotação muito ruim, né? Lá no original. E aqui chamou de ladrão. Então eu fico pensando, pô, o cara que vê o patrão dele como um homem cruel e ladrão, ele não vai estar com muito boa vontade. Então é interessante como que a visão dos servos são diferentes. Aqueles dois anteriores, né, fizeram o trabalho deles muito tranquilos, né, parece que a apresentação de contas não foi uma coisa estressante. Quando chegou nesse aqui, é mais assim, para você não trabalho não, cara, você, né? Então a visão assim, ó, é assustador, porque a gente pensa que é Jesus falando, mas como esse senhor representa Deus, quer dizer, a forma como esse servo se dirige, é uma forma realmente muito pesada. Né? Como é que o senhor vê isso, pastor? É isso mesmo? Não, com certeza. Né? Então, primeira coisa, né, Basotti, esse homem ele esconde, né, o talento lá, o recurso que ele recebeu. Né? William Barclay é um comentarista do Novo Testamento, ele diz assim: a vida nos ensina que a única forma de manter um dom é empregá-lo a serviço de Deus e de nosso próximo. Tá? Então, se nós pegarmos aí, ele pega e ele tem uma visão errada. Perceba, nós falamos assim, o patrão, ele soube dar 5 para um, 2 para outro e 1 para esse. O patrão conhecia a capacidade de cada um. Só que o empregado não conhecia, não tinha uma visão adequada sobre o seu patrão. Como muitos têm uma visão errada, equivocada sobre Deus. Tá? Eu sei que você vai falar, pastor, mas eu já adianto aqui. O problema desse servo não foi o fato dele não ter multiplicado o talento. Se ele chegasse assim para o senhor e falasse, senhor, eu fiquei doente, gastei o seu talento em remédio, em hospital. Se o senhor me der uma chance, Deus vai dar outro talento para ele. Então o problema dele não foi não ter multiplicado o talento. O problema dele foi a atitude dele. Isso. E o que ele pensava do senhor dele. Então o problema está lá. Quer dizer, o problema não está no fato dele não ter trabalhado. O problema está na visão que ele tinha do senhor dele, que fez ele não fazer nada. Não respondeu o talento. É isso. Porque assim, esse é um princípio que o inimigo, né, Satanás, o inimigo de nossas almas, tem utilizado. Quando ele chega para o primeiro casal, e aí apresenta lá, ó, por que vocês não estão comendo dessa árvore aqui? Né? E aí então fala assim, não pode comer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão, vocês serão iguais a Deus. Ou seja, eles colocam assim dúvida em relação ao caráter de Deus. Né? Mas eles não perceberam uma coisa, porque assim, vocês serão iguais a Deus. Só que nos textos anteriores nós vemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele já era a imagem e semelhança de Deus. Ele não precisava comer de um fruto para ser. Ele já era. Né? Então, quando nós temos uma visão errada de Deus, uma visão equivocada de Deus, né? O que acontece hoje? As pessoas falam assim, mas se Deus é amor, por que está o Covid nesse mundo, essa pandemia? Só que aí, ou seja, nós tiramos a responsabilidade dos seres humanos. E Deus nos capacitou, Deus confiou a nós e nós temos que fazer o melhor. E nós, muitas vezes, como seres humanos, fazemos o pior.
E aí, então, escondemos o nosso talento e ainda culpamos Deus. É porque o Senhor é duro, porque Deus é malvado, Deus não é amor. Se Deus fosse amor, ninguém ia morrer. Se Deus fosse amor e tal. Né? Ou seja, é uma visão errada. É uma teologia errada. Que gera a pessoas que não crescem, que Sim, enterram o talento. Vão enterrar o talento, não vai contribuir, e aí que está. Quando eu não contribuo, não é o Senhor que perde, sou eu que perco. Porque você percebe uma coisa assim, o que ele fez com esse talento? Passou para outro. Passou para outro. Entendeu? Ele não precisa do talento. Ele não queria esse talento. Ele não precisa desse talento. Mas ele é uma oportunidade, é um privilégio que eu tenho de usar esse talento para Deus. Se esse fosse um senhor mesquinho, ele falou, está aqui meu talento. O quê? Eu vou guardar então. Mas o que ele queria é que fizesse alguma coisa. Olha, tudo bem, você acha que eu sou assim? Por que, olha, assim, então por que você não, tendo esta visão errada, mas tendo essa visão, por que você não pegou esse dinheiro e pôs lá na poupança? Mas rende pouquinho. Tem problema. A questão não é o rendimento. É o coração. É a atitude dessa pessoa. Então, o que o Senhor fala aqui é dessa atitude. E tanto é que ele usa uma expressão que não é que o servo está utilizando de maldade. Ele é mau. Mal com U, não com L. É um mal. É uma índole má. Que ele precisa de uma transformação. No caso aí, professor Basotti, esse servo aí já não teve condições, porque aí na parábola o senhor fala, então me dá esse talento, eu vou dar para o outro, tal, e você vai ficar à parte. Nós ainda temos possibilidade de começarmos... Mas essa parte, veja bem, enquanto ele diz lá para os multiplicar, entra no gozo do teu Senhor, ele vai dizer aqui, lançai, pois, o servo inútil nas trevas. Sim. Então, não está só exonerando. Então, pastor, parece que a coisa é mais pesada aí. Sim, olha, como eu falei, muitas vezes nós temos uma visão, então Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é bondade. Só que se nós olharmos para essa parábola, nós temos que olhar de uma maneira escatológica. Então nós temos dois aspectos aqui. Primeiro, então Jesus foi, mas quando ele vai, e ele até agora ele é nosso advogado. Quando ele voltar, ele se torna juiz. E aí então vem a sentença. Porque depois que Jesus Cristo voltar, não haverá mais nada que nós possamos fazer. Isso me lembra, pastor, deixa eu interromper agora um pouquinho. Pastor Elias, nos anos 80, foi nosso pastor aqui. Ele contava uma história, que era um indivíduo que estava preso, e ele tinha um amigo dele falava, não, eu sou advogado, você quer que eu defenda você? Sim. Não, deixa pra lá. Aí um dia o cara, acho que cansou de ficar preso, aí ele falou pro amigo dele, olha, eu acho que aquela sua proposta eu resolvi aceitar. Aí o amigo diz, agora eu sou o promotor. Então eu acho que, pegando essa história que o Elias contava, Jesus hoje, ele é o nosso, nós somos advogado que intercede junto ao Pai. Sim. Mas quando ele voltar para o acerto de contas, não sei se eu posso chamar de, na verdade, não chamar de promotor, não, mas de juiz, na verdade. Porque o promotor é outro, quem vai fazer a acusação ele vai ser outro. Então, ele vai fazer só, como juiz, ele não vai nos ajudar. Isso, porque assim, até algumas pessoas, quando lê no livro de Apocalipse, professor, ali nós temos o julgamento do grande trono branco. E algumas pessoas falam, então haverá um julgamento. Não, a gente tem que entender assim, que um julgamento, ele tem várias partes, certo? Então, quando chegar nesse julgamento do grande trono branco lá em Apocalipse, na verdade já é um decretar de sentença. Tem segunda instância aí, pastor? Não tem segunda instância. É direto. É direto, não tem segunda instância. Lá não tem, não posso falar o nome aqui, senão sou processado, mas lá só tem o juiz que é o Senhor Jesus. Não tem jeito, não tem. Não posso falar. Mas não tem, é direto, é em primeira instância. Por quê? Porque já foi, entendeu? Todos os protocolos foram seguidos. Por isso que fala assim, não tem furo na lei, né, pastor? Não tem, está aqui. Quem crê em Cristo não será condenado, vai passar da morte para a vida. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo. Porque assim, o que é vida eterna? Se nós pegarmos bem ali no Evangelho de João, capítulo 17, logo no início
do capítulo 17 fala assim: a vida eterna é esta, que crê em ti e crê em Jesus, né? Em mim, que foi enviado por ti. Ou seja, o que é a vida eterna? Você crer em Deus, crer em Jesus, crer na Trindade excelsa. Então, se você tem esse crer independente, né, de todas as lutas que tiver aqui, nós já passaremos, né, para a vida eterna, só iremos esperar o decretar de sentença. Ou seja, vinde benditos do meu Pai. Espero que sejam vinde benditos. Pastor, eu não sei se eu já ouvi isso, eu não posso dizer isso, mas de repente tem alguma pessoa que fala: pastor, eu estou na igreja há 50 anos e Deus não deu nenhum talento para mim até agora. Pode haver essa reclamação? Não. Não, como eu falei assim, tem o dom da fé, entendeu? A questão assim, professor Pastor, tem lista de dons. Se nós pegarmos Romanos, Coríntios, tem lista de dons, né? Se você pegar uma Bíblia de estudo, você vai ver, tem dons de Deus, dons do Espírito Santo e dons de Cristo. Ou seja, tem dons para todo mundo. Tem. Agora eu tenho que entender isso, né? O que eu posso fazer ou não fazer, né? Uma outra coisa. Semana que vem nós vamos falar da parábola das 10 virgens. Das 10 virgens. Mas tem uma... Estão ligadas. Podemos dizer assim, que as 10 virgens é um trabalho interior, né? Mas esse trabalho interior de Deus em nós tem que refletir no exterior. Nós estamos aqui na prática. A virgem é a teoria, é a vida espiritual. Isso, se você tem o azeite, você tem o óleo do Senhor, isso tem que reverter em trabalho, né? Então, dois aspectos, né? Já fazendo um spoiler aqui do estudo que vem. Tá. As 10 virgens acharam que era fácil. Então, veio o noivo, ficou. Metade ficou. Esse homem aqui achou que era muito difícil ou impossível. Então, eu vou esconder. Ou seja, há uma contradição do discurso. Se ele diz que o material é duro, é linha dura, mais um motivo para ele trabalhar. Então, o próprio discurso dele vai contra o que já demonstra a índole dele. A índole dele. Por quê? Porque ele quis desconstruir o caráter do seu Senhor. Né? Então, muitas vezes é assim. Então, para que eu falar, não, olha, o Basote é assim, o Basote é assado, quer dizer, eu estou desconstruindo o teu caráter para tentar justificar, quem sabe, uma atitude errada minha. Ou seja, esse homem, desde o início é assim, a mulher diz que foi a serpente, o marido diz que foi a mulher, quer dizer, sempre arrumando desculpa. Ou seja, então esse homem aqui, qual que foi a desculpa dele? O senhor que é muito duro, o senhor é muito malvado, o senhor não sei o quê, papapá. É por isso que eu não fiz. Quer dizer, sempre o outro. Tá? Eu não falando, eu errei, eu devia ter feito isso, talvez eu poderia ter conversado com os outros dois aí. Porque a vida da igreja é assim, converse com quem tem 5, me ajuda aí, eu preciso multiplicar, me ajuda, eu quero multiplicar, não é que eu precise, eu quero, porque eu amo meu Senhor, eu quero estar bem com meu Senhor, eu quero estar, né? Me ajuda aí, gente, como é que você multiplicou 5, como que você multiplicou 2? Né? Então a vida cristã é esse diálogo, de um com o outro, um ajudou o outro, o seu próximo disse ser forte, vamos junto e tal, né? É dessa maneira. Pastor, eu sinto que o peso desse julgamento também está julgado ao tipo de missão importante que o cristão tem. Porque vamos imaginar o seguinte, que fosse uma agência de venda de carros, né? Nós dois estamos contratados para vender carros. Sim. Aí a gente fica aí sem fazer nada, aí o cara manda a gente embora. Quer dizer, se nós dois ficarmos sem vender carro, não vai fazer falta nenhuma, porque está cheio de gente que vende carro, tem agência, tem garagem, né? Então acho que essa missão não é assim, tipo assim, vender algum produto que tem todo mundo vendendo. Quer dizer, a nossa missão é levar o evangelho. Então, se você não trabalhar, você vai estar prejudicando aquele. É que nem, tipo assim, a nossa missão é pegar o alimento aqui, tem uma comunidade que só nós temos que levar a comida para eles começarem a passar fome. E a gente não leva. Então, eu entendo aqui que esse julgamento, essa condição, está ligado à própria importância da missão. Se fosse uma missão que, se você não fizer, não faz diferença nenhuma, mas eu entendo aqui que esse ide e levar o evangelho a toda criatura é o talento básico que todos nós recebemos. Né? E nós temos que trabalhar no sentido de sermos servos bons e fiéis. Sim. Isso nos será cobrado. Né? Com certeza. Por isso, por exemplo, Paulo fala para Timóteo, né? Desperta o dom de Deus que há em ti. Você desperta, ou reavive, inflame novamente.
Timóteo talvez quisesse, mas eu sou novo, eu sou muito jovem ainda, eu tenho, né, muita coisa pela frente e tal. Num outro momento, em Tessalonicenses 5,19, ele fala assim, não apagueis o Espírito. Então, o grande problema é assim, que nós temos o Espírito Santo, porque ninguém, um outro dom, você tem o Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. Se você não tem o Espírito Santo, então, me desculpe, você não é cristão. E se você é um cristão, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, os dons são do Espírito Santo, ou potencialmente nós temos todos os dons. Isso é sério. Pastor, quando você falava de Timóteo, que ele falou lá que ele era jovem, isso também é da natureza. Se a gente pegar, por exemplo, lá, quando Moisés é convocado, ele falou que era gado. Acho que o Jeremias falou no passo de uma criança. Então, também todo mundo, quando Deus dá o serviço... Aí é o talento, né? É o talento. Ele está muito lento. Hoje o problema do talento é que a gente tem muito talento. Isso, A gente é muito lento em obedecer, muito lento em fazer. Serviço. Não, aí você manda o outro. Manda o outro. Né? Então, o que nós temos que entender, professor, nessa parábola, né? Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, ele fala assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quer dizer, 1 Pedro 4,10, administre o dom de acordo com o que você recebeu. Ou seja, você não recebeu mais do que você pode ou menos do que você pode. Se você recebeu, você então é chamado a exercitar. E como diz Barclay, quando você exercita, você cresce. E você ajuda também as pessoas. Porque esse é o papel do dom de Deus, é que a igreja, o corpo de Cristo, possa crescer. Enquanto eu falava, pastor, eu me lembrei de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, para aqueles que estão... Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele reconhece o trabalho. Ele reconhece. Então, quer dizer, eu acho que isso aqui eu acho que é importante. De repente, eu falar, pastor, ninguém dá valor para o meu talento, eu tenho trabalhado, eu tenho feito isso. Quer dizer, fique tranquilo, fique em paz. Né? Sim. Mesmo que não haja um reconhecimento aqui, ou das pessoas que o cercam, Deus está vendo. Até tem aquela música, uma música que eu acho interessante, fala assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Quando nós temos um verdadeiro dom de Deus, nós fazemos isso para Deus, né? E é interessante, hoje numa meditação, no meu devocional ali que eu faço, que eu leio, né, esse devocional, ele fala assim, muitas vezes nós temos um fruto ou uma flor, né? Então, por exemplo, a rosa, né? Uma flor bonita, a rainha das flores e coisa e tal, mas a duração dela, pouquíssimo, né? O pessegueiro. O pessegueiro é uma coisa linda, né? Porque ele fica todo florido e já vem os frutos e tal. Né? Mas aí então ele fala da videira. A videira, professor, ela produz aquela florzinha minúscula, sem graça, né? Tal. Só que dessa florzinha vem o fruto. Né? Então, muitas vezes nós somos essa florzinha que talvez não sejamos reconhecidos, mas o que Deus quer ver não é a beleza da flor, mas é o perfume, é o fruto, o que vem depois. Né? Por que adianta ser uma rosa formosa e coisa e tal? A adoração de uma rosa. Né? Agora, se nós formos um fruto da videira, agora, se esse fruto da videira for esmagado, espremido, né? Nós vemos que podemos nos tornar num suco, num vinho, e aí nós vemos, por exemplo, nós vemos aí em certas adegas, coisa e tal, esse fruto da vide com 100 anos, 150 anos, 200 anos. Né? Ou seja, nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo agora. Né? Porque é uma florzinha de nada, mas produz um fruto. E esse fruto, se esse fruto for esmagado, for espremido, ele vai gerar vida, adocicar esse mundo tão amargo que nós vivemos. Né? Pastor, tem uma mensagem de autoajuda que ela diz assim, se não houver frutos, valeu pelo perfume das flores. Sim. Se não houver flores, valeu pela sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu pela intenção da semente.
Uma linguagem poética, isso é muito bonito. Mas quando a gente pega Jesus, o Evangelho, a palavra, embora essas palavras sejam bonitas, né? Jesus diz, toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Então, é como o senhor falou, o cristianismo não é para amadores. O poeta fala bonito. Sim. Né? Mas nós somos cobrados por quê? Porque esse trabalho nosso é importante porque pessoas estão precisando. Com certeza. Né? Então, é nesse sentido. Ó, tem uma frase de Samuel Pérez Mires, que ele diz assim, se amamos verdadeiramente a Deus, não temos desculpas para não servir. Se você ama verdadeiramente a Deus, não tem nenhuma desculpa. Ah, porque o pastor fez isso, é porque o pastor também erra, tá? Agora, isso não é nenhuma desculpa para você deixar de ser um servo de Deus. Isso, entendeu? Amém. Eu, como pastor, errando, vou me acertar com Deus. Né? Agora, se você errar, você se acerta com Deus. Né? Então, agora, se eu fosse pensar em todas as... Eu tenho 40 e poucos anos, professor Basotti, de vida de igreja. O senhor tem um pouquinho mais. Né? Se nós fôssemos ficar parados diante de tantas coisas que nós vimos, de tantas coisas, de tantas palavras negativas que nós ouvimos, nós não iríamos estar aqui hoje ministrando dentro do talento ou do dom que Deus nos deu, não estaremos dando essa aula. Né? Porque nós estaremos talvez no cantinho, magoadinho, fazendo beicinho para chorar e dizer, não brinco mais de igreja. Existem também, pastor, pessoas que falam assim, não, agora eu estou com 70 anos, mas se eu tivesse 20 anos, aí eu começaria a dar igreja. Então também, essa questão quando a pessoa faz uma retrospectiva, eu vejo assim, Paulo falou, esquecendo as coisas passadas, prossigo para o alvo. Então se você está com 80 anos, já está meio com dificuldade, né? Todo tempo é tempo para dar fruto. Né? Com certeza. Com certeza. Não existe essa desculpa. Não, agora eu estou velho, agora eu estou não sei o quê e tal. Se eu tivesse feito isso, tivesse feito teologia, seria pastor, tivesse feito isso, seria isso. Não. O convite é a qualquer tempo. Né? A qualquer tempo. Faça alguma coisa para Deus. Faça. Porque assim, Deus fez tanta coisa por nós. Jesus veio a este mundo, morreu, deu a sua vida, ressuscitou, continua intercedendo por nós. Então nós precisamos ser movidos por este amor. O senhor falou uma coisa muito importante agora. Gostei do que o senhor falou agora sobre o sacrifício da morte de Jesus. Na verdade, a gente quando lê aqui esquece, eu esqueci de uma coisa, estou me lembrando agora. Esse talento não foi de graça, quer dizer, ele passou para o servo, mas esse talento, na verdade, ele conquistou isso pela sua vida, pela sua morte, o seu exemplo. Então, não é assim, tipo, eu estou te dando aqui esses 5 talentos aqui, né? Não, isso custou. Então isso tem que ser lembrado também, custou caro. Né? Até tem aquela canção, eu sei que foi pago um alto preço. Um alto preço. Então eu creio, professor, que talvez isso seria essa, né, a ideia da parábola. Vai haver, Jesus foi, mas ele voltará e nós precisamos estar atentos, que precisamos responder ou prestar contas. Então, pastor, assim, fechando, reforçando o que o senhor falou, eu aprendo hoje aqui, através dessa parábola, que eu como servo, o senhor também como servo. Somos servos. Deus deu um talento para mim, deu 5 para você. A sua responsabilidade como pastor é maior que a minha, como um membro da igreja. Mas nós temos a mesma função. Com 1 talento, com 5 talentos, com 5 talentos, nós temos que estar sempre trabalhando. O nosso Deus é um Deus de trabalho. Com certeza. E que nós possamos receber dele, nós ainda precisamos disso, aquela boa vontade que o Espírito Santo nos dá para fazermos a boa obra com o coração cheio de alegria. Com certeza. E para encerrar, né, professor Basotti, o senhor falou sobre venda de carro, né? Um dia um irmão falou assim, olha, pastor, o meu trabalho é muito mais difícil do que o do senhor. O pastor, lógico, ficou bravo com ele, né? Mas ele falou, pastor, eu tenho que ficar 2, 3 horas, 4 horas tentando convencer a pessoa a comprar o carro. E tem hora que eu falo que, ó, compra, que a cor combina até com os teus olhos. Né? Mas o senhor não. O senhor prega, mas quem convence é o Espírito Santo. Então pregue a palavra, meu irmão. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Um plantou, né, o outro regou, um semeia, o outro planta, o outro colhe e tal, mas o crescimento vem de Deus. Não deixe de trabalhar para o Senhor. Semana que vem, né, vamos falar sobre a parábola das 10 virgens.
E vamos continuar, talvez, falando disso, né? Da importância. Eu estou esperando o noivo, né, pastor? Estou esperando o noivo. Agora vamos dar spoiler aqui se o noivo chegou, se não chegou. Vamos deixar para a próxima semana. Próxima semana, então, a parábola das 10 virgens. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Fique na paz.